Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma resenha lá do programa da ESPN que debateu esse momento do Vasco de não conseguir ganhar os seus jogos fora de casa e se um novo treinador vai dar essa bagagem, vai dar essa experiência para o Vasco mudar a sua postura fora de casa. Quero ver se você concorda. Uma notícia muito importante para nós melhorarmos o nosso desempenho fora de casa, eu acho que é o Marlon Gomes. A gente viu uma partida ofensiva contra a Ponte Preta, mesmo com a derrota, muito boa do Vasco, criou diversas oportunidades. E contra a Tombense, o Vasco jogou muito bem, talvez a sua melhor partida ofensiva, muito pela característica do Marlon Gomes, de ter uma mais habilidade, driblar, ter boa técnica. Então é um jogador que faz muita falta. Uma notícia que aconteceu ontem, que ele está fazendo um tratamento intensivo e pode voltar antes do previsto. E a gente acabou de vir aqui, estava vendo o Globo Esporte, e o Emílio Faro não quer ficar. Então, dentro desses 10 dias aí que o Vasco vai ter, né, que foi a derrota para o CSA e a próxima partida contra o Bahia, um novo treinador pode chegar. E a questão que fica, família vascaína, é que se esse treinador vai realmente mudar essa postura do Vasco, principalmente fora de casa. Porque dentro de São Januário o Vasco não preocupa com a força da sua torcida, o Vasco está conseguindo seus resultados, é um time invicto dentro de casa. Outro ponto que a gente tem que colocar e lembrar muito bem, será que esse novo treinador vai mudar aquela realidade? Se o Vasco não sair na frente, já era. A gente pode dizer que basicamente contra o CSA, o jogo do Vasco, a derrota do Vasco foi definida ali com 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo, que foi o gol do CSA. O Vasco não consegue virar jogos, não tem força para isso. Então, será que esse treinador vai mudar essa realidade? Eu vou trazer aqui a resenha lá do ESPN e depois a gente vai pontuar aí os treinadores, os nomes que estão sendo cogitados nesse momento e dizer se a gente acredita ou não que um treinador possa mudar essa realidade. Vamos lá, vamos acompanhar essa resenha aqui, eu quero a sua opinião. Vai! Posso fazer de novo a piada do hoje não, Faro? Vai, pode fazer. Hoje não, Faro. Meu Deus do céu. 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Um aproveitamento de 46,7%, 8 gols marcados e 6 gols sofridos. Por que o Vasco oscila tanto fora de casa também? Eu acho que primeiro porque o campeonato é assim. A gente falou isso do Série Grêmio B. outro dia, né? É. Não é assim? Não é o normal isso? O anormal é o Cruzeiro. É. O anormal é o Cruzeiro, que até sofre. Outro dia teve aquela batalha lá em Londrina, né? Mas consegue os resultados. O normal é isso. Se a gente olhar a tabela, né, a gente vai ver, né, que o Vasco continua ali embolado com os clubes que estão no G4, a não ser o Cruzeiro. O Cruzeiro está mais acima. Jogo duríssimo, típico jogo de Série B, sabe? Um time adversário que consegue um gol com menos de 2 minutos na bola aérea, faz uma marcação muito forte, bloqueia, dificulta o Vasco sair jogando. E o Vasco não é um grande time, tecnicamente falando, então tem dificuldades quando o bloqueio de meio campo é fácil, é bem feito. E aí permite essas jogadas como o lance do gol, né? Uma bola que perereca daqui, sobra de lá, alguém falha e o centroavante está ali para finalizar. Dentro disso, houve outras oportunidades para o mesmo CSA, a gente está vendo aí, aumentar até o placar e o Vasco não conseguiu superar o bloqueio defensivo. Baixa a linha, é difícil, jogando em casa, com a torcida ali apoiando. É um jogo, típico jogo de Série B que o Vasco não conseguiu superar. Por outro lado, quando o Vasco joga em casa, ele usa isso a seu favor e tem conseguido os resultados, por isso está na parte de cima da tabela ainda. É só pegar o jogo contra o outro alagoano CRB, que aí é o Vasco quem abre o placar logo de cara, né, Eugênio? Isso. E a partida fica favorável ao Vasco. Jogando em São Januário, vai construindo, né? É um campeonato muito difícil a Série B. Me faz lembrar muito o ambiente do futebol inglês, cara. Muito. É mesmo? Championship, da dificuldade. Você vê, assim, agora, né, o Blackburn, que é um time histórico, campeão de Premier League, ele teve o jogo da semana passada, eu pensei, olha, agora esse time pode subir e ganhar 3 primeiros. Tomou um 3-0, que assim, acabou a conversa, já está todo mundo deprimido na cidade. O CSA começou a temporada com o Mozart,
passou pela frustração do Alberto Valentim, foi muito mal. Chega o Roberto Fernandes, que era técnico do Náutico, ele toma de cara uma pancada para o Sport de 4-0, e aí ele precisa se recuperar. A tabela oferece um jogo contra o Vasco, depressão, né? 1 minuto gol. Aí todo o problema muda de endereço. O problema dele, que não ganhava de ninguém, que acabou de chegar o técnico, tal, e que na zona de rebaixamento, já mudou de endereço. Já falou, Faro, se vira, tô ganhando de 1-0. E vai jogar em contra-ataque. Observa o lance do gol, do segundo gol. O passe dado pelo meio da defesa. O passe é errado. E na mesma hora você vai perceber que o Roberto Fernandes ele fica bravo. Ele fica na beirada do campo, tá esbravejando, porque ele não vê que o Danilo Bosa domina mal e a partir dali sai o gol. Porque ali era a cara do que ele queria do jogo. Fiz 1-0, vou ficar aqui atrás. Vem, Vasco, ataca. Gente, se tiver uma bola, acerta o passe, vamos fazer o segundo. E quando o passe sai errado, ele fica louco, desorientado. Depois é que ele vai ver que... Sobe para o Lucas Barcelos fazer o gol. Fazer o segundo gol. Porque essa é a cara da competição. E na velocidade do jogo foi o Vasco correndo atrás do CSA. O Nenê ele até falou que o Vasco não pode oscilar dessa maneira. Ele dá uma bronca, porque eu acho que volta naquilo que sempre quando a gente debate o Vasco, eu trago isso aqui para o nosso papo, que é quando começa a desconfiança. Quando começa a olhar para trás, o Tombense está a 6 pontos. Que você não tem garantia nenhuma de que todos os jogos você vai vencer e 6 pontos é uma grande vantagem. Não, e olha só, desses 4 jogos próximos que o Vasco tem, 3 são fora. E a gente está falando de um problema de jogar fora de casa. Quais são? Você tem aí fácil? Tenho. Grêmio, Bahia e Brusque. Você vê, se ele perde esses pontos para Grêmio e Bahia, que já estão acima dele, o que acontece? A realidade dele vai ser a seguinte, eu tenho que segurar essa minha 4ª vaga. Porque aí esses outros 2 já vão estar em uma situação mais confortável com o Cruzeiro e vai sobrar uma vaga que o Vasco vai ter que agarrar e não largar mais. Só que o problema é a vaga dele, só que tem o resto do campeonato inteiro brigando por ela. Uma coisa é você estar em segundo e ter ainda o 3º, o 4º e o resto do campeonato. O problema é que você vai olhar para trás e está todo mundo. Todo mundo querendo a sua vaga, porque as outras 3 já tem dono. Eu diria que a luz de alerta tem que estar acesa mesmo. Agora. E talvez pensar, não... Vou entregar uma resposta aqui para o torcedor e vou contratar um técnico. Não. Mas talvez agilizar as conversas para ter o técnico que vai tocar um projeto rapidamente. Acho que agora o Vasco precisa de uma liderança mais forte. Porque a sensação era, entrou o Faro, resolveu, olha, torcida, todo mundo abraçado. A gente viu que também é uma questão de Série B, meu Eugênio, é uma questão da competição e do time. Pode entrar o Guardiola ali, que vai demorar um tempo para resolver. Que não é assim. Houve ali uma mudança de rumos com o Maurício Souza, porque ele quis mudar a característica de jogo do time. E isso teve uma repercussão negativa dentro do desempenho do time em campo. Agora, não é o caso do Emílio. O caso do Emílio é a dificuldade do campeonato para um time que não é um time tão forte assim como o Vasco. Não tem essa base toda. E vai sofrer. Quem quer que chegue, vai continuar sofrendo. Acho que a questão é fazer o máximo de pontos em São Januário, não empatar Isso. E, de vez em quando, ganhar um jogo fora. Para mim, é a matemática, porque também é um campeonato nivelado, ninguém vai fazer uma sequência de vitórias, sair lá debaixo da tabela, assim, atropelando para chegar lá em cima. É raríssimo isso, porque é muito parelho, é muito disputado. Então, é tentar manter uma regularidade e entender esses jogos fora de casa, que, de repente, é uma mudança de comportamento, de atitude, né? O Vasco sofreu muito contra o Sampaio Corrêa, o Vasco sofreu em outros jogos, né? Contra o Novo Horizontino, fora de casa, quando o adversário se impõe fisicamente. Tá aí, família vascaína. Concorda com a resenha lá do ESPN? Eu concordo aí com todos os pontos que foi colocado. A gente vê aí os nomes dos treinadores, né? Que estão livres no mercado. Tá se falando aí no Vanderlei, que quer sim trabalhar ainda no futebol. Falou que tem um carinho pelo Vasco. Tem o Renato também. Se falou ontem, né, que a 777 tá olhando bastante aí pro Vojvoda. Acho o Vojvoda um nome importantíssimo aí para conduzir o Vasco no projeto do ano que vem. Um técnico muito criativo, tem bons conceitos técnicos aí, com certeza com mais recurso financeiro, vai fazer sim um time competitivo pro Vasco fazer um ano de 2023 aí que a gente espera. Mas, família vascaína, o ponto que eu quero colocar é o seguinte: o Vasco hoje pode trazer um treinador
Acho sim que o Vojvoda poderia dar uma mudança aí, porque realmente tem vários conceitos técnicos aí, uma maneira de jogar diferenciada. Mas qualquer outro treinador do futebol brasileiro hoje, por exemplo, cito o Renato ou o Vanderlei, não sei, cara, se mudaria aí a postura do Vasco. Acho que mudaria mesmo é que na janela, como foi dito aí pelos jornalistas, não sei se vocês se recordam, que era importante que o processo da SAF passasse rápido para que a 777 aproveitasse a janela de transferência e trouxesse aí bons jogadores. Pega o Marlon Gomes como exemplo. Como é que uma diferença técnica, um jogador mais qualificado, melhora o desempenho coletivo do time? O Marlon é a prova. Então, se nessa janela trouxesse aí 2 ou 3 bons jogadores, acho que poderia tranquilamente continuar com o Emílio Faro até o final do ano. A Série B é fraca. Esses times que estão aí, como Sampaio Correia, Tombense, Londrina, estão fazendo uma força enorme para os 4 que estão lá na parte de cima ficarem. Exatamente isso. É o Vasco que está dificultando, não pelo treinador, de forma alguma, e sim pelo elenco fraquíssimo que tem. E aí, é aquilo que eu penso aqui. Queria dividir com vocês. Não sei se talvez aí vamos citar o Renato, o Vanderlei, vão ter o entendimento hoje de pegar aí os medalhões do elenco do Vasco, que é o Teixeira, que é o Nenê, e chegar e falar assim, ó, vocês não podem jogar junto, tem a mínima condição. Tem, vocês têm que jogar no mesmo setor do campo. A gente vê quando vocês jogam junto, o Vasco perde muito fisicamente, como foi dito aí pelo Eugênio na ESPN. Não dá pra Nenê, não dá pra Alex Teixeira, não dá pra Raniel, não dá pra Edmar esses caras jogarem junto. O Vasco perde muito fisicamente. Você acredita que esses treinadores chegariam e mudariam essa filosofia? Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu prefiro acreditar no seguinte, família. O problema do Vasco não é treinador. Eu acho que o Emílio Faro poderia conduzir o Vasco até a Série A. O problema do Vasco é claramente elenco. É falta de qualidade, é falta de talento. É muita gente ruim junta. E o Marlon Gomes foi essa prova. Como um jogador mais habilidoso, mais técnico, um bom jogador, faz a diferença como fez. Olha a diferença. O Vasco, mesmo com a derrota para a Ponte Preta, foi um time que produziu muito e aí, pela incapacidade do Raniel, não conseguiu aqueles 3 pontos, não conseguiu aquela vitória. Olha a partida contra a Tombense, muita criatividade. Olha o passe do Marlon de coxa pro Nenê. Isso é talento, isso é qualidade. E aí, quando esse jogador não joga, o Vasco não conseguiu basicamente dar um chute no gol do CSA. O problema é treinador, é ideia ou é qualidade? Ou é reforço? Quero trocar essa ideia com vocês. Me responde aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.